Olá pessoal, vamos continuar nossa conversa aqui sobre a pesquisa qualitativa. Hoje vamos entrar no capítulo 2. Primeira aula eu apresentei em linhas gerais do que as autoras nos propõem. Alguns de vocês já leram o livro, já estão avançados lá para o final, alguns já até terminaram o livro, a leitura do livro. A meu ver é um livro importante. Conseguimos o PDF aí e popularizamos eles para que todos tivessem acesso, né? E hoje vamos debater um pouco mais, ou com maior atenção, o capítulo 2, que é abordagens qualitativas de pesquisa, a pesquisa etnográfica e o estudo de caso. Então, discutir como se dá uma abordagem qualitativa, posteriormente, definir elementos da pesquisa etnográfica, assim como o estudo de caso, aqui rapidamente nesse vídeo. Aqui não posso deixar de lado um elemento que o autor chama a atenção. A página varia, né? Mas é a questão do papel do observador, né? Na pesquisa qualitativa, o pesquisador ele assume uma importância muito grande, porque ele é o produtor das provas. Enquanto quando você pesquisa num arquivo, quando você lida com fontes já produzidas ou já estabelecidas, seja pelo tempo ou pela historiografia, essa fonte está lá. Logicamente é preciso saber por que ela está e não outra, porque tem certo conteúdo e não outro, porque apresenta certas perspectivas e não outras. Enfim, diversas questões devem ser levantadas quando você lida com análise documental, quando você lida com a análise de uma obra, quando você lida com a análise de um filme. Por exemplo, você pode fazer um TCC, a meu ver, né, tem professor que não vai aceitar, mas a meu ver eu poderia orientar uma análise, uma interpretação sobre um filme, um determinado filme que fale sobre a escola, sobre a educação, conforme é do nosso perfil aqui do curso de pedagogia da licenciatura. Então, assim, a partir dessa peça, que é o filme, entender desse documento, melhor dizendo, né, a partir desse documento que é o filme, entender como que diretor, atores, contextos, mensagens, perspectivas são postas e até que ponto essas perspectivas podem se casar com a nossa realidade. Porque a questão da análise documental é que você analisa esse documento de um certo tempo e espaço e acaba por, claro, localizá-lo no seu contexto, estabelecer toda a linha ou todo o conjunto de ligação ou possíveis ligações que há nele, mas essa interpretação parte de questões do presente. Quando você vai analisar um filme também, então um produto cinematográfico, eu tenho um certo tempo e espaço retratado lá, seja em um documentário ou no momento da produção, e que por questões minhas agora vejo que ele é possível responder algumas hipóteses ou algumas problemáticas. Na análise de uma obra, da mesma forma, já que eu citei aqui, estou demorando em chegar ao livro, mas apenas para dar exemplos, né, de como você deve lidar com fontes. Primeira aula nossa, as primeiras aulas, na verdade, lidamos com isso, né? É fundamental ter a problemática, mas também as fontes. Você tem a problemática, não tem a fonte, é difícil fazer. Você precisa produzir. Aí vamos entrar aqui no livro agora mesmo. Se você tem a problemática e tem a fonte, agora vamos estabelecer análises heurística, crítica, são termos técnicos, mas enfim, análise que busca a verdade ou que levante a verdade, análise que selecione, análise que estabeleçam relações de interpretação para com a documentação, para a partir disso os seus argumentos ganhar mais solidez, maior possibilidade de comprovação. Se não há a prova, quando se fala em ciências humanas, há pelo menos a comprovação daquilo que você diz. Então você fala isso a partir de ou da historiografia ou de documentos. Quando você toma uma obra como documento, na minha pesquisa eu tomei uma obra como documento, mas sobretudo eu estabeleci um recorte dentro dela onde eu tomo conteúdo, sobretudo o conteúdo que lida com aquilo que eu estabeleci de problemática. Você também na sua obra, de tudo que há nas obras ou em uma obra, você escolheu um capítulo, você escolheu um tema, você escolheu um conceito, você
escolher uma forma de abordagem, uma visão de mundo ou sentido dado ao autor a partir da narrativa que ele desenvolve e assim por diante. Então, esses elementos são fundamentais para esclarecer que eu preciso ter a documentação, segundo, a problemática. E, nesse raciocínio, a autora nos chama a atenção da importância do papel do pesquisador na observação, porque ele assume a função de produtor de prova, como eu dizia. E aí, ao produzir a prova, você tem alguns elementos que a autora vai sintetizar aqui, basicamente, aqui para mim é página 14, para vocês eu não sei qual é a página, mas a pesquisa qualitativa ou naturalística, nós vamos discutir elas aqui detalhadamente, envolve a obtenção de dados descritivos, obtidos no contato direto do pesquisador, que é o observador, com a situação estudada. Então, descrever a coisa nos seus mínimos detalhes e nos maiores possibilidades de descrição possível, nos maiores detalhes, ou seja, o texto seja dos mínimos aos maiores detalhes, todos são importantes, porque o que parece ser banal pode ser de grande importância. E aquilo que é de grande importância tem a ver com alguma coisa, não? Você estabelece ligações. Então o papel do observador é muito sério, porque aquilo que ele disser vai ser o elemento tido como a verdade, né? A sua interpretação sobre a coisa, seja para que lado que você apontar, vai, de certa forma, trazer uma perspectiva de que é como a coisa acontece. Então é preciso ter muita atenção, é preciso que a ética, né, fale mais alto do que a vontade de escrever e dizer aquilo que você quer. Né? Para resumir, não é dizer aquilo que você quer, mas é dizer aquilo que está posto, que está acontecendo no processo, no contexto, para a partir disso estabelecer a análise, a hipótese e ver se aquilo que você pensa ou aquilo que você buscava se confirma ou não. Então, envolve a obtenção de dados descritivos, obtidos no contato do pesquisador com a situação estudada, enfatiza mais o processo, ou seja, aquilo que está acontecendo, do que o produto, porque o produto em si é o que vai ser posto ao final um relatório, seja relatório que se torna um TCC, uma dissertação, uma tese, mas aquele que está posto a partir da interpretação. Aqui importa entender como que as coisas ocorrem, como que elas acontecem, porque essa descrição, essa narrativa, esse retrato, para usar a metáfora, né, esse retrato que você dá da realidade, ajuda muito a nós pesquisadores, a nós professores, aos estudantes e alunos a entenderem como que numa sala de aula ocorre, né, a relação professor-aluno, organização de sala, posição de janela, o uso de quadro negro, giz, de recurso tecnológico e assim por diante. Todos esses elementos aí têm uma importância porque dão um significado, dão um sentido àquilo que está sendo discutido, àquilo que está sendo proposto. Então, enfatiza mais o processo do que o produto e se preocupa em retratar a perspectiva dos participantes. Então, mais do que a sua perspectiva, o que deve aparecer, na verdade, é a perspectiva do participante e, a partir disso, né, desse registro o mais fiel possível, desse retrato mais próximo possível da realidade, porque sabemos bem que é impossível captar toda a complexidade da realidade, mas a gente se esforça ao máximo para que essa realidade seja retratada, seja descrita, para a partir disso, então, aqui está o que é, pelo menos o mais possível, o mais perto possível. Agora vem o que eu interpreto, o que eu entendo, o que eu percebi, ou o que é possível de ser entendido, de ser percebido. Entende? Então, a pesquisa qualitativa, na verdade, ela assume várias formas, e dentre essas formas, esse aspecto da pesquisa naturalística, aí, do contato, né, do pesquisador com a realidade, é um fator muito importante no campo da educação. Várias pessoas que fazem o mestrado em educação ou dentro dos mestrados profissionais vão para a sala de aula ou produzem algo para a sala de aula, então o contato, a consciência do que é a realidade é importantíssimo. Quando você destaca também o aspecto etnográfico ou tipo de pesquisa dentro das abordagens qualitativas etnográfico, é importante você sempre
fazer uma análise em que o outro apareça mais do que você. Quase que na relação de se colocar no lugar do outro, é importante que o outro apareça. E no estudo de caso, como o próprio nome diz, né, é aquele estudo que eu sou mais específico. Eu olho os elementos singulares, obviamente, sem esquecer das particularidades do geral, mas olho o elemento, o caso em si, né, para tomar esse caso, seja como um elemento abstrato que descreva a realidade ou um elemento real, concreto, que pode ser entendido a partir do elemento abstrato. Né? Aqui estou quase aplicando a tipologia weberiana, né? Ou o estruturalismo, mas ao estudo de caso, nós vamos discutir mais detalhadamente em breve, mas é aquele relacionado, né? Aquele elemento direto, né? Sem um elemento, sem maior ênfase, na verdade, ao aspecto generalizante. Então, basicamente, o capítulo 2, no início lá, vai falar para nós que a pesquisa qualitativa tem que ter um ambiente natural, onde há o contato direto do pesquisador com a fonte ou com o ambiente pesquisado. A pesquisa qualitativa é o contato direto e prolongado do pesquisador, então não é ir uma vez, né? Muitos alunos querem ir uma vez na sala de aula, uma vez na escola e pronto, já consigo fazer uma abordagem, já consigo fazer uma interpretação. Não, na verdade, exige muito mais. Não é à toa que as comissões de ética, apesar de toda a bagunça que houve, e agora com a pandemia não sei o que vai resultar, mas as comissões de ética exigiam, além do projeto, seja para TCC, mestrado, doutorado, um outro projeto que explicasse a sua relação de contato com o outro. Porque, como eu dizia naquela linha de raciocínio, não basta ir uma vez na sala de aula e pronto, já consigo descrever, analisar, interpretar. Isso é banal. Está muito mais as questões subjetivas, imaginativas, mais criativa que seja, mas são questões muito mais imaginativas do pesquisador do que de fato aquele elemento no contato prolongado. Pesquisar é ir uma vez, duas, três, é levantar fontes, é analisar o ambiente escolar, sim, mas levantar fontes no que tange ao material produzido ou usado pelos alunos, material produzido ou divulgado ou aplicado pelo professor, material que é aplicado dentro do contexto da rede educacional. Então, para além do que estou falando aqui, existe muito mais coisas e é muito mais complexo para poder entender algo que é complexo, que é a realidade escolar. Como eu disse para você, por mais que você chegue lá e sente no cantinho e tente registrar numa ficha, num caderno, ou mesmo em áudio e vídeo, tudo que está acontecendo na sala de aula, mas as várias intencionalidades de todo o jogo, jogo no sentido de relações sociais que acontecem ali, a gente não capta no todo. A gente sempre vai ser uma parte, sempre vai ser um momento que foge a outros momentos. Então é sempre muito mais. A realidade é sempre muito mais complexa. E por que o contato prolongado? Porque mesmo que você levante hipótese e vá a campo, confirmando ou negando, era preciso passar pelo crivo da plausibilidade possível, daquilo que realmente é possível falar, a partir do que você está vendo de fato, e não imaginando ou querendo ver, ou querendo construir. Então, para que seja alcançado o rigor científico e que confusões não sejam postas, é preciso ter um contato contínuo. Então, 6 meses, eu recomendo sempre aos meus alunos 1 ano aí de contato, né? Quer pesquisar isso? Beleza, vamos ir para a escola, já começa a conversar com o diretor, com a coordenadora, com o coordenador pedagógico, com a professora, com o aluno, se envolver, às vezes, a autorização dos pais dos alunos, como é que isso vai ser usado, se vai aparecer nome, se vai ser omitido nome, qual tipo de pesquisa vai ser desenvolvida, e como eu disse para vocês, mais de uma vez ir à escola. Porque você vê uma situação hoje e toma ela como absoluta. Vai no outro dia e você percebe que esse elemento aí não tem fundamento. Esse absoluto tomado por você, ele tem outra perspectiva. Ou outras faces, e todas essas faces devem ser faces, ou mesmo fases que devem ser consideradas. Por isso que ir a campo
exige muito do pesquisador nesse processo de dedicação, comprometimento, ética, respeito ao outro, deixar que o outro diga e não coloque coisas para que ele fale, e envolve instrumentos que são elementos fundamentais para poder a pesquisa não sofrer tendências. Quais instrumentos? Como eu já adiantei nessa fala que eu termino de colocar, compromisso, ética, participação, respeito, né? Sobretudo respeito. O que acontece lá é produto de pesquisa, não pode ser produto para virar fofoca, para virar maldizeres ou interpretações particulares, né? A professora não é boa, o professor não ensina, ele não sabe fazer isso. De repente, ele sabe fazer muito bem, só que naquele dia ocorreu alguma coisa, ou aquele conteúdo não fluiu tão bem naquele momento, sobretudo que tem um pesquisador lá dentro, quanto em outros momentos. E não cabe a nós avaliarmos, nós não somos juízes do professor ou dos alunos. Nós estamos lá para levantar, descrever uma real situação e a partir dela tomar interpretação a partir do confronto daquilo que é a visão dos participantes, a visão do pesquisado com a historiografia, e aí flui a nossa interpretação. Ou seja, tentando se afastar ao máximo. Neutralidade não existe, nós já sabemos que não existe essa neutralidade do pesquisador, mas a possibilidade de se afastar desse envolvimento sentimental, desse valor subjetivo, é o confronto, é a leitura, é o estudo aprofundado. Quanto maior, mais aprofundado o estudo, maior a possibilidade da produção de algo que não seja carregado de valores, sobretudo os valores particulares de cada um de nós pesquisadores. Assim, as circunstâncias particulares determinam o objeto e esses elementos devem exigir a atenção, como já disse, porque questões que você acha que é banal é o fator fundamental de explicar certa referência, certo caso, certa ordem. Os dados coletados são predominantemente descritivos e isso inclui transcrição, fotografia, gravações, troca de mensagens, análise de trabalhos, atividades, plano de aula, livro didático, enfim, todas as questões que são pertinentes para que você entenda o ambiente ao qual você está tendo contato direto. Então, segundo a autora, na página 13, aqui é minha, lá no elemento 2, quando ela vai definir o que é pesquisa qualitativa, ela vai dizer para a gente que situações que incluem depoimentos, fotografias, transcrições, gravações e outros, devem ser confrontados com citações que servem para dar subsídio. Então, a leitura é fundamental, o referencial que você usa é fundamental, e para lá desprovido de valores o máximo possível, coisa que é algo impossível, mas você tenta controlar isso, e a partir desses elementos, o diálogo com a historiografia é fundamental. Então, o pesquisador deve assim atentar para o maior número possível de elementos presentes na situação estudada, assim como considerar que nenhuma situação é trivial. Todas são de grande importância, de grande valor. A preocupação com o processo é mais importante que a preocupação com o produto, como eu disse para vocês. Então, pesquisar, por exemplo, práticas de alfabetização, métodos de alfabetização, formas de alfabetização na escola pública, exige de nós entender como acontece o processo, como ocorre o processo. Então, a complexidade do cotidiano é retratada dentro de uma percepção sistematizada para que não seja colocada uma cena onde não há, né? O significado que as pessoas dão às coisas, e por quê? Porque o significado que as pessoas dão às coisas, à sua vida, é o foco especial nosso. É perceber justamente esse significado, é o que nós pesquisamos. Capturar a perspectiva de cada participante é a forma de chegar próximo a esse significado. Então, os diferentes pontos de vista dos vários participantes, dos pesquisados que estão envolvidos, devem ser iluminados ou trazidos à luz
para que o observador entenda o que há de interno e de externo nesse ponto de vista, mas o que define, ou pelo menos se aproxima da definição do que é o contexto lá qual você está tendo contato. Então, o confronto do pesquisado com aquilo que já é posto na historiografia é fator fundamental. Aqui é importante, então, não pensar que assim, eu inventei a roda, minha pesquisa é fantástica. Eu acredito que sim, pode ser, não há nenhum problema. Só que você não está sozinho. Você pode consultar diversas outras pesquisas e esse confronto te coloca você com maior possibilidade de fazer uma análise mais objetiva, ou seja, com os pés no chão, e essa análise consegue ser confirmar ou negar a hipótese a qual você levantou, ou, como eu disse a vocês, ser um retrato mais fiel possível, né? Talvez se não fiel na sua totalidade, o mais fiel possível da realidade. A análise dos dados deve seguir a relação do geral para o particular, do particular para o geral, mas sempre na questão do funil. Você começa com questões muito abrangentes e vai afunilando para as questões mais específicas, tornando o seu foco mais preciso. E tornar o seu foco mais preciso é enxergar ele com melhor capacidade, né? Com maior capacidade, melhor dizendo. Entende? É como você olhar de tanta coisa que há, você vai usar uma lupa para enxergar com maior propriedade, com maior segurança aquilo que você está analisando. E claro, ver claramente as coisas, ver com maior certeza, né? Então, é sempre importante definir, segundo o autor, e eu concordo com ela, definir um quadro teórico, não ir com a teoria para encaixar ela na prática, mas ir com a teoria para ter uma noção mínima do que pode ser entendido na prática. Então, analisar e tentar pensar. Então, estabelecer um conjunto de questões, estabelecer hipóteses de análise é fundamental para que você consiga enxergar. Porque você só vai encontrar detalhes quando você os procura, busca encontrá-los. Então, a pesquisa qualitativa ou naturalística, ela é essa que obtém por meio da descrição dados. Ela é aquela que põe o pesquisador em contato direto com a situação estudada. Ela enfatiza o processo mais do que o produto e retrata a perspectiva dos participantes. Agora, eu espero que eu tenha sido claro para que vocês entendam aquilo que eu falei agora há pouco. Eu não estou lidando com a documentação pronta que alguém produziu na sua relação contextual lá, e dessa relação contextual sobrou alguma coisa, porque na verdade tudo que acontece na vida sobra uma parte. Sobrou uma parte para nós aqui. E dessa parte eu estabeleço uma análise documental, ou mesmo uma análise bibliográfica, como foi para vocês, de um livro, de uma obra, de um conceito. Ou eu faço análise de uma peça, essa peça de teatro, esse filme, essa fotografia e assim por diante, são elementos que registram um certo tempo e espaço e dizem muito sobre um contexto. Nesse caso, nosso contexto educacional e cultural. Cultural no sentido formal, né? E aí, de formação, né, de indivíduo, na verdade, melhor dizendo, institucional. Acho que fica mais encaixado. Elas trazem mensagens que estão carregadas a partir de ideias, ou seja, essas mensagens transmitem ideias, perseguir essas ideias é fundamental, porque essas ideias vão nos dizer pontos de vista, modos de vista, ou significados, como a autora nos citou agora há pouco, e essa é a nossa perseguição, entender aquilo lá, naquele tempo e espaço, para poder responder questões que estão aqui e que eu as levantei, para responder minhas indagações. Então, pesquisar esses elementos, captar o sentido próprio de cada contexto educacional, de escola, de sala de aula ou de produção sobre educação, para, a meu ver, estabelecer uma interpretação. E aí sim, né, aparecer o seu gênero criativo, com base na historiografia, com base na documentação, com base na análise, aparecer o seu dado interpretativo, né, criativo. Então, a autora usa a proposição, como eu disse para vocês, que a pesquisa qualitativa assume várias formas,
dentre elas a etnográfica. Segundo ela, é preciso tomar muito cuidado, porque a etnografia, de início, é praticada por antropólogos e sociólogos. Ao transplantar esse método de pesquisa para o campo da educação, da pedagogia, é preciso ter muito cuidado, porque vai sofrer adaptações, né? A etnografia tem um sentido próprio, é a descrição de um sistema de significados culturais determinados, e ao sofrer esse transplante é preciso ter muito cuidado quando eu digo traz isso para a educação. A autora diz que para você saber se a pesquisa ela é etnográfica ou não, basta quando você estuda, ou quando você consegue estudar algo, que às vezes você não consegue fazer, tem que procurar outros meios, você consegue estudar algo, você precisa ver se aquilo que você produziu de descrição, ao ser lido por outra pessoa, consegue ser o mais fiel possível, ou seja, a pessoa entender como um membro daquele próprio grupo, entende? É como eu descrever o ambiente em nossa sala de aula, sempre quando dou aula no dia a dia, eu digo para os alunos, né? É como eu ir pesquisar a turma de vocês lá na universidade, sento lá, faço uma descrição e ao final, quando eu peço para que um dos membros leiam o que foi descrito, eles se encontrem lá dentro. Assim como o outro externo, ao ler, perceba a dimensão do que foi posto ali. Então essa pesquisa é de fato a pesquisa que consegue, né, envolver os processos que ali estão postos. Nesse caso da educação, no caso nosso aqui, os processos de ensino-aprendizagem. Aí nesse inteirinho aí, a autor nos chama atenção lá na página 16 e 17 para pensar a prática, né, da pesquisa etnográfica. E dentre elas, ela enumera aqui 6, né, para que você localize aí no livro de vocês, a página, localiza 6 elementos fundamentais. Que você pode ter uma nova, primeira delas, que você pode ter uma nova percepção do problema a ter contato com a realidade. Então eu levanto hipóteses, e aí isso não significa que essa hipótese deve ser um elemento absoluto, porque ao mergulhar na situação, você deve rever e aprimorar. Então, ou seja, você parte de um planejamento, você parte de uma teoria, como eu dizia há pouco, mas tem que ser flexível, porque ao chegar a essa realidade, não forçar que a teoria explique ela, como se a teoria já conseguisse explicar tudo. Mas a descrição da prática possa gerar até mesmo uma nova teoria, ou possa apenas abarcar uma parte da teoria, você tem que fazer. Então, os alunos costumam querer ler e chegar lá, e aquilo que ele leu seja um fiel retrato. A teoria, obviamente, além de buscar a verdade, ou apresentar a verdade a partir de um ponto de vista, ela traz para nós uma perspectiva, uma lente. Só que essa lente está condicionada no tempo e espaço. Mesmo na perspectiva clássica, ela não deve ser tomada na sua absoluta relação, porque são novos tempos, novas pessoas, novos contextos. Então, ser flexível é importante, porque você não vai encontrar todas as respostas naquilo que você já planejou. Você vai ter que se deparar e levantar novas questões e buscar novas respostas. Então, ser flexível é importantíssimo. O pesquisador deve fazer o seu trabalho pessoalmente. É uma coisa fundamental, né? A experiência direta sua para com o ambiente, sua para com o contexto, sua para com a escola, a sala de aula ou o estudo de caso é fundamental, porque é aí que você aprende, é aí que você desenvolve, compreende a realidade estudada, né? Então o trabalho deve ser de forma pessoal, não dá para mandar alguém lá ou pedir para alguém fazer isso para você, não dá. Tem que ser você mesmo ir lá. Entende agora o compromisso que eu disse para vocês que nós devemos ter? O trabalho de campo deve durar pelo menos um ano, como eu já tinha colocado. Alguns fazem isso em 6 meses, 3 meses. Ou pegam alguns trabalhos, alguns elementos e já estabelece. Aí a pesquisa é outra, não é etnográfica. Ela pode até estar dentro do campo qualitativo, mas ela é uma pesquisa que ganha outra dimensão. Você pegar apenas um recorte, um micro recorte e tentar fazer uma análise do todo. É preciso ter cuidado
para não confundir as práticas e os métodos. Então, trabalho de campo exige tempo. Trabalho de campo exige tempo. Trabalho de campo, o pesquisador ele é o instrumento de coleta de dados. É uma longa e intensa imersão na realidade que te permite entender regras, costumes, convenções, modos que governam ali o grupo, né? E se você não está familiarizado, você não entende. Imagina que chega um novo aluno na sala de aula, só um exemplo banal assim, mas para clarear o pensamento que eu estou desenvolvendo e daquilo que a autora explica a nós. Chega um aluno novo em sala de aula, ele ainda não, ele fica perdido, ele fica fora de todos, porque ele não está inserido no grupo. O pesquisador tem que ser esse aluno novo aí, aqui é uma metáfora, né? Dentre as várias formas de você, como nós discutimos no primeiro vídeo, dentre as várias formas de você se inserir no ambiente para poder levantar dados, mas o pesquisador é aquele aluno novo que ainda não entendeu as regras de convívio, mas depois de um certo tempo começa a entender porque ele começa a fazer parte dela. Aqui um que é preciso chamar a atenção de vocês, porque o pesquisador ele não é um aluno, ele é um pesquisador que levanta e descreve dados. Então, o envolvimento tem que ter um certo limite também, né? O pesquisador deve ter tido já uma experiência em outros momentos, né? Então, por isso que a construção do projeto é fundamental, nesse caso nosso aqui, da nossa disciplina, e para o nosso curso. Porque você pode ter sido, você poderia e pode ainda ser um bolsista, onde você vai ter contato com a escola, seja como monitor, seja como instrutor ou outras formas, né, auxiliar e assim por diante, mas você ter contato e esse contato lhe permitir levantar, com base em alguém que te conduza, que te oriente, sobre o ambiente. Se isso não aconteceu, aí é preciso uma atenção redobrada, né? Um estudo muito acurado, muito detalhado sobre a realidade. Então é preciso você acompanhar esses elementos do contexto escolar com a prévia experiência, para que você consiga entender certos elementos. Então, segundo o autor, o pesquisador já deve ter tido outra experiência com outros povos, outras culturas, com outras realidades escolar, para que ele consiga, com essa experiência, fazer analogia, comparação, assimilação e assim por diante. A abordagem etnográfica combina várias formas, como já adiantei para vocês, né? Além da observação direta, que é o elemento básico, você utiliza de entrevistas, e essa entrevista ela é planejada, é um dos elementos que é planejado, que às vezes deve mudar ela para captar, né, as explicações e as interpretações, ou mesmo opiniões do pesquisado. São, além das entrevistas, como levantamentos da história de vida, análise de documento, testes psicológicos, videotapes ou gravações de áudio ou de vídeo, ou troca de áudio e vídeo no nosso momento agora, né? Mesmo passando a pandemia, nós esperamos que passe logo, a troca de mensagem com as pessoas são fundamentais, né? E claro, assim como a fotografia, a descrição, né? O contexto do que está sendo posto aí. O relatório etnográfico, basicamente, ele contém muito material, onde aparece dos informantes ou por parte do informante as histórias, canções, frases, documentos, desenhos, produtos diversos ou produções diversas, melhor dizendo, que dizem do dia a dia. Esses elementos são fundamentais. Então, assim, eu vou fazer uma pesquisa de campo que é mais fácil. Ela não é mais fácil nem mais difícil. Toda pesquisa exige a sua particularidade. Mas a pesquisa de campo coloca você em contato direto com o objeto pesquisado. E esse objeto pesquisado é uma pessoa. A forma de ganhar distanciamento e ver ele com melhor claridade é fazendo essa relação que eu acabei de narrar a vocês, a partir da autora, de diversas fontes que cercam o objeto, né? Diversas fontes que cercam o objeto, porque na análise, na minha percepção, na análise documental, ou na análise de um filme, ou mesmo na análise de uma obra,
você, assim como na pesquisa de campo, você tem que voltar a ela várias vezes, né? Então, durante um ano eu vou uma vez, vou duas, vou três, vou quatro. Então, leio, releio, reviso várias vezes aquilo que eu estou analisando, né? Mas eu tenho uma certa distância. Quando eu estou ali conversando, quando eu estou ali tendo contato direto, as coisas são sempre mais envolvem sentimentos, envolve questões interpessoais, subjetivas de forte impacto, e cercar com esses documentos é importante para você ter uma noção mais clara, sabe? Para usar a metáfora, é como um jogo de xadrez, né? Você tem que ficar de fora olhando os jogadores e não ser aquele jogador, porque senão você não vai saber como que cada um do jogador está pensando para desenvolver a estratégia lá do seu jogo. E aí, para que o vídeo não fique muito longo, apenas rapidamente aqui, aí na aula a gente debate com maiores detalhes, com mais calma. O estudo de caso, ele é o estudo de um caso, né? E seja ele simples ou específico, como, né, como por exemplo de um professor competente, ou de uma classe de alfabetização, ou assim por diante, né? De uma série, enfim. O caso, não, então, o estudo de caso é bem definido, bem delimitado, devendo ter seus contornos claramente apresentados, definidos no desenrolar do estudo, e o caso pode ser similar a outros, mas ao mesmo tempo distinto, porque mesmo similar ao outro ele é distinto, porque ele é particular, específico, pois tem um interesse próprio e singular do pesquisador. Então, assim, por mais similar que ele seja a um caso de um aluno que tem dificuldade em aprender um certo número ou a pronunciar certa palavra, só para dar um exemplo rapidamente, ele é particular porque ele está referente a um único particular, a um caso específico. Então o caso vai se destacar por construir numa unidade dentro de um sistema mais amplo o que queremos, né, de mais singular, chamando assim, de mais singular naquilo que nós elegemos como o estudo de caso. Tá a definição da autor lá, vocês podem ler com maior calma, mas basicamente o estudo de caso é esse que, né, ele seja simples ou específico, ele é bem, ele especifica, né, ele tem um potencial específico. O estudo de caso, aqui também não posso deixar de dizer, já vamos para quase 40 minutos de discussão e é muito conteúdo, daria para falar muita coisa, sobretudo em sala de aula, que você vai utilizando exemplos, surgindo perguntas e aí você vai avançando melhor do que nessas aulas online. Mas é o que temos por momento, vamos usar e tentar aproveitar. O estudo de caso enfatiza basicamente, pessoal, a interpretação em contexto. Por isso que, por mais similar que seja, é único, é particular, porque ele está ligado a um contexto. Esse princípio básico, né, é preciso levar em conta, porque ao levar em conta o contexto em que se situa a coisa, você vai compreender melhor as manifestações sociais de um problema, você vai compreender melhor as ações dos indivíduos, as percepções de cada participante, os comportamentos, assim como as interações pessoais, particulares, que envolve as realidades ou a situação dada. Então, quando eu vou estudar um caso, e esse caso, por exemplo, está situado numa periferia, é diferente desse mesmo caso estudado num bairro nobre ou num bairro médio e assim por diante. Só para dar um exemplo rapidamente aqui. Então, os estudos de caso tentam retratar uma realidade dentro desde a sua forma completa e complexa, e profunda, e estuda situações evidenciando interrelações dos seus componentes. O estudo de caso, de certa forma, ele utiliza ou pelo menos procura representar os diferentes
conflitos, os diferentes pontos de vista, as diferentes participações, para que a partir disso, né, você consiga melhor descrever. Então, são várias fases, nós vamos discutir isso, essas fases aí do estudo de caso, da fase exploratória, a delimitação, a análise e elaboração do relatório, assim como a prática do estudo de caso, envolve elementos que nós vamos discutir lá na sala de aula de modo um pouco mais calmamente. Mas a pesquisa basicamente encontra o problema dentro do cotidiano do indivíduo, ou da sala de aula, da série, ou do caso que você está levantando, que no confronto com um elemento específico do confronto do elemento específico com o geral, você consegue induzir, então sair de uma zona e induzir elementos em que possibilite a compreensão completa da situação estudada. Então, a seleção de aspectos relevantes, determinantes, assim como o planejamento, a construção de hipóteses, mas sem jamais ser absoluto, sempre passível de flexibilização e de reorganização do projeto, é fundamental para chegar a uma compreensão mais completa da situação estudada. Basicamente, o estudo qualitativo, eu disse isso nas primeiras aulas, ele vai qualificar o objeto. A partir dessa qualificação do objeto, eu faço a minha interpretação, e a partir da minha interpretação, e isso me obriga a fazer uma leitura, uma grande leitura, eu estabeleço agora a compreensão da coisa. E compreendo a coisa sempre no seu tempo e espaço. E esse tempo e espaço é o que me dá a noção de ser o elemento específico. Por mais que ele apresente similaridade, comparações, analogias para com outros, ele é o que permite entender, e por isso que o meu objeto sempre vai ser único, sempre vai ser particular. Então nós sempre vamos estudar o que já foi estudado, porque as nossas questões de hoje não são as mesmas questões de ontem, do tempo passado, né? Então as nossas questões do presente são novas questões, e que mesmo casos que parecem ser muito iguais, muito semelhantes, ele deve ser considerado a sua particularidade, porque nos dão novas respostas para aquilo que nós queremos saber, para aquilo que nós queremos pesquisar. Então, vou parar aqui, tem 42 minutos de vídeo já. E aí lá na sala, né, vocês vão questionando, eu falando, e eu vou tentar abarcar mais detalhadamente todo o conteúdo no que refere, né, a esse aspecto aqui da abordagem qualitativa da pesquisa, no que refere à pesquisa etnográfica e o estudo de caso, né. Aqui no vídeo acaba que eu contemplei mais o aspecto etnográfico. O estudo de caso ficou menos explorado. Então, para falar do seu potencial, das características fundamentais do estudo de caso, né, nós vamos lá para a aula para discutirmos sobre a descoberta, o contexto de interpretação da captura da realidade profunda e completa, da variedade de formações que podem ser levantadas, de procurar representar de diferentes formas as presentes situações sociais e a linguagem utilizada nessa ação. Então, vamos lá para a nossa sala. Segunda-feira começando aí. Sei que nós estamos já cansados de muito olhar para o computador e de discutir com a máquina, né? Mas vamos usar a máquina para poder interagirmos e, quem sabe, dar um gás maior às nossas interpretações. Lembra vocês, tá longo o vídeo, mas lembra vocês que é necessário pensar no objeto. Então, quando abrimos lá a sala, eu penso que nós vamos estudar no máximo 4 capítulos do livro. Não sei, né, às vezes mais, às vezes menos, mas é preciso pensar no objeto que você vai estudar. Qual o tema que mais lhe interessou até o momento? O tema que eu digo, das várias disciplinas que você teve até hoje, qual o tema que mais lhe despertou interesse? Talvez
a partir desse aí possa sair um objeto, um tema de pesquisa. Para além das disciplinas, o que você vê no dia a dia educacional, da cultura escolar, que lhe chama atenção, que você queira, por exemplo, pesquisar? Já coloca isso no papel. Você tem que pensar que esse negócio tem que estar no papel. Eu tenho que já estruturar. Mês que vem, aí, mês de outubro, nós temos que apresentar um pré-projeto, uma proposta de projeto, mas que abarque, olha, eu quero pesquisar dentro daqueles temas que eu elenquei na primeira aula, eu me identifiquei com um desse. Ou do que nós estamos debatendo aqui agora, a professora falou para mim práticas de alfabetização. Opa, só para dar um exemplo, né? Tem várias coisas postas aqui, mas para dar um exemplo, prática de alfabetização, ou mestre de alfabetização, ou mesmo alfabetização, grupos de alfabetização e assim por diante. Formação de professores e vai. São vários temas que você deve investir, porque isso faz parte da grade curricular e faz parte, mais do que além do aspecto burocrático da grade curricular, da sua formação, né? Porque o TCC é uma exigência burocrática para a conclusão do curso, mas para a sua formação é importantíssimo. É ele que te estimula, é ele que te abre caminhos, perspectivas de maior leitura, de maior interpretação, de maior criticidade, de maior consciência sobre a sua prática enquanto professor, né? Enquanto licenciado do curso de pedagogia. Ele que lhe dá caminhos, assim como para a sua carreira. Você quer seguir uma carreira acadêmica, ou avançar um pouco mais, graduação é pouco, quer ir para o mestrado. O que eu vou pensar? Além disso que eu falei para vocês, os programas. O EG, o FG, o UNB, que eu me lembre agora de cabeça aqui. Então, tem o EG e umas, ou Unicuns, me foge a memória agora. Mas a UEG, mesmo a UEG de Anápolis, tem um programa de mestrado sobre educação, tecnologia, linguagem. A UEG, não sei se é de umas, Unicuns, me foge a mente, me desculpa, mas também está perto de abrir um mestrado sobre educação. A UFG tem um programa de mestrado, doutorado em educação. Aqui em Goiás tem linhas no campo até onde eu sei, letras, geografia e história, que você talvez possa colocar um projeto de educacional. Então, assim, por que não pensar, já ler esses editais, ler esses conteúdos e começar agora um negócio que é do segundo ano, mas que te dê base para ir lá para o mestrado, terminar a graduação e para o mestrado e assim por diante. Por que não pensar? Mesmo que você, não quero continuar, não vou, mas e se for? Quem sabe não dá para conciliar uma coisa na outra? Então é importantíssimo pensar nisso, o que eu quero fazer aqui agora e que me melhore enquanto carreira, melhore enquanto professor, melhore minha prática pedagógica, melhore minha prática docente, me esclareça sobre um assunto, por exemplo, que eu me interessei e não foi muito bem explorado e agora eu quero avançar. Porque na verdade é isso, né? Lá em sala de aula, das 7 às 10h30, até que você avança com mais calma, tanto é que você para, faz um intervalo, volta, continua. Mas aqui é muito rápido, a gente cansa de ficar olhando para o computador, até porque nós passamos o dia inteiro, pelo menos eu suponho, passamos o dia inteiro olhando para o celular e para o computador. Cansa mais, é verdade, mas as disciplinas, por mais que elas tenham esse tempo todo das 7 às 10h30, elas pegam um pedaço, um fragmento. Às vezes, talvez tenha algo que você queira aprofundar. Então tá aí um projeto que possa ser desenvolvido, né, adaptado à sua necessidade, à sua curiosidade, à sua vontade de aprender. Beleza? Então vamos lá para o nosso Google Meet, né, desenvolver as nossas calorosas discussões. Até agora mesmo.